Boa tarde, pessoal. Para a atividade de hoje, nós vamos usar o livro Aprender Sempre, a aula 10, na página 48, compondo poemas concretos. O poema de vocês já está pronto, vocês já realizaram o poema. Lembra que vocês fizeram o planejamento aqui e depois fizeram o poema, depois criaram o poema, mas vocês criaram ele em linhas corridas, né? Agora chegou a hora de fazer o desenho, de fazer a silhueta do desenho, para dar forma ao poema concreto. Aula 10, compondo poemas concretos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos colocar em prática tudo o que aprendemos até agora, criando novos poemas concretos. Vocês podem criar individualmente ou em parceria com um colega. Use a sua imaginação para fazer da melhor maneira possível. Esse poema nós vamos fazer individualmente, tá bom? Número 1. Alguns autores gostam de brincar com palavras e escrevê-las em seus poemas de maneira que formem pictogramas, que podem representar um objeto real ou uma figura relacionada à temática. São os caligramas. Nesta aula, vocês criarão alguns poemas concretos usando essa técnica. Antes da atividade, assistam ao vídeo Como Fazer um Caligrama, disponível no canal Baú da Leitura. Eu vou enviar esse link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Esse é o vídeo que vocês irão assistir, Como Fazer um Caligrama. Coloquei ele aqui bem rapidinho. Olha só, começamos por desenhar um contorno da forma, a forma que vocês vão escolher, que tem a ver com o assunto do poema de vocês. A mocinha desenhou uma flor. E agora ela vai compor o poema dela, vai escrever o poema dela nessa flor. Mas aí vocês usam de acordo com o assunto do poema de vocês. Se você está falando sobre carros no seu poema, não tem como você colocar uma flor, não tem como desenhar uma flor. Aí é só apagar o contorno, ou vocês decidem se vão apagar o contorno para deixar só no formato da flor, ou se vão realçar, os formatos. Voltando aqui no nosso vídeo, número 2, você criará um caligrama. Para isso trouxemos algumas propostas de silhuetas, mas você pode pensar em qualquer outra forma, não há limites para a imaginação. Então ele trouxe a ideia de cachorro, casa, gato, elefante, uma nota musical, uma porta, borboleta. Aqui, se o seu poema estiver falando sobre tempo, isso vai de acordo com o assunto do poema de vocês. Agora o passo a passo do caligrama. Criando um caligrama. Número 1. Pegue uma folha sulfite branca e faça o contorno da forma que você escolheu. Quem não tem folha sulfite em casa pode fazer no caderno mesmo. E quem vai fazer em folha sulfite, dobra ela ao meio para não ficar muito grande. Dobre ao meio para fazer o seu caligrama para depois poder colar no caderno. Número 2. Pegue o poema que você escreveu na aula passada. É esse poema que está aqui, ó, nesse quadrinho que vocês já escreveram. Número 3. Em seguida, você irá escrever o poema ao longo do contorno da silhueta que fez na folha. Vá virando a folha para facilitar a escrita. Número 4. Apague as linhas próximas do texto, tomando cuidado para não amassar a folha. E número 5. Acrescente os retoques finais, colorindo algumas partes, se assim desejar. Vocês vão colar no caderno, mas deixem para colar depois de terminar a pintura, depois de terminar os desenhos, porque senão vai ficar mais difícil no caderno, ainda mais com a cola, pode ser que borre na hora de pintar, na hora de apagar. Então deixem para colar no caderno por último. Enviem fotos dos caligramas no grupo do WhatsApp, para que os alunos possam ver, para que os outros alunos possam ver. E quem vai fazer o caligrama na folha sulfite, cole no caderno de língua portuguesa depois, não se esqueçam. Depois, no mesmo livro, no livro Aprender Sempre, vocês vão para a página 82, já é matemática. Aula 2, um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. A atividade 1 vocês já fizeram, aquela que nós até fizemos no caderno. Agora a aula 2. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa
e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 km de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir à cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação Luz, em um percurso de 45 km que dura 1h30. Número 1. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo os dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do século masculino e 1.359 do século feminino. Em seu caderno, responda as questões. Letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais que 2.800 ou menos que 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Está perguntando quantos habitantes. Ele deu a informação de habitantes homens e habitantes mulheres. Aqui está perguntando os habitantes no total. No total, esse número ele é maior que 2.800, é menor que 2.800 ou é exatamente 2.800? Está perguntando como você fez para descobrir. Coloque a resposta completa, tá bom? Como vocês fizeram para descobrir? Que continha vocês usaram? O que vocês somaram? Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Qual o total de habitantes, juntando os homens e as mulheres? Letra C. O que havia mais? Habitantes do século masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? São duas perguntinhas. Não posso responder só a primeira pergunta. Preciso responder as duas. Letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos? Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Olha só, está perguntando se a vila já completou 100 anos, se a vila já completou um século. Mas para saber se ela já completou um século, se ela já completou 100 anos, eu preciso saber a idade da vila, não é? Como que eu calculo a idade? Eu pego o ano que nós estamos, 2021, e subtraio a idade da vila, o ano em que ela foi fundada, 1865. Vou fazer 2021 menos 1865. O resultado vai ser maior ou menor do que 100 anos? Qual a idade dessa vila? E depois vocês vão calcular em que ano serão comemorados 2 séculos. Então, se a gente já tem a idade da vila, depois de ter feito a conta, o que nós vamos fazer para descobrir se ela já completou, quantos anos faltam para ela completar 200? Nós vamos pegar 200 anos, que são 2 séculos, né? 200 anos, e subtrair a idade da vila e ver quanto falta. Depois vamos pegar esse valor e somar para ver em que ano que vai dar isso aí. Nós estamos no ano de 2021. Nós vamos somar a idade que falta para chegar no 200, para ver em que ano que irá completar 2 séculos. E a letra E está perguntando quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da vila. Essa resposta vocês vão ter quando fazer a continha da letra D. Número 2. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo que ele queria conhecer. Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabelinha com a cidade. As cidades são Águas de Lindóia, Águas de São Pedro e Guararema. E tem o número de habitantes. Em Águas de Lindóia, nós temos 18.374 habitantes. Em Águas de São Pedro, 3.122. Em Guararema, 29.429. Tem mais cidades. Em Olambra, nós temos 14.493 habitantes. Em Santo Antônio do Pinhal, 6.628 habitantes. Aí tem algumas questões que são para serem resolvidas no próprio livro. Letra A. Escreva o nome da cidade com o maior número de habitantes. Vocês vão voltar lá na tabelinha e ver qual cidade que tem o maior número de habitantes. Letra B. Quantos habitantes há? Então, nessa cidade que tem o maior número de habitantes,
Quantos habitantes tem nessa cidade, com maior número? Letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximos da cidade que você colocou na questão A. Então, qual que é a cidade que tem o maior número de habitantes? E a segunda? Vocês vão colocar aqui a segunda cidade com o maior número de habitantes. Letra D. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? E por último, letra E, escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismo e por extenso. Então, aqui vocês vão colocar os números usando os algarismos e aqui vão escrever por extenso. Escolher 4 números dessa tabela. Então, se eu escolhi o número 29.429, aqui eu vou colocar o número e aqui vou escrever por extenso.